Olá amigo, sejam todos muito bem-vindos. Prazer, meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. Nesse vídeo nós falaremos sobre reavaliação cognitiva, talvez o assunto que eu mais goste de falar. Afinal de contas, a minha história se conecta bastante com esse assunto. Lembrando, antes da gente iniciar o assunto, lembre-se de se inscrever aqui no canal e mais do que isso, me siga nas redes sociais, @GustavoIANN. Por lá, você vai poder conferir dicas, conteúdo 100% online, 100% gratuitos e também conferir um pouco dos bastidores de tudo isso que nós temos construído. Conto com você, então bora ao nosso conteúdo. Afinal de contas, Gustavo, o que é a reavaliação cognitiva? Você vai ver aí um conceito também sendo trabalhado como ressignificação. Essa ressignificação emocional é basicamente, logicamente, salvo as devidas proporções aí, da parte técnica em si, basicamente se é utilizado esses dois termos para um mesmo assunto, que é a reavaliação cognitiva. Então, o que é a reavaliação cognitiva? É você dar um novo significado ao mesmo evento, ok? Então, é basicamente uma estratégia que nós temos de literalmente dar um novo significado para a mesma situação. E eu vou contar um pouco da minha história para você entender mais sobre isso. A minha história começa basicamente da seguinte forma. Gustavo, no auge dos seus 17 anos, começa a namorar. Uma pessoa fantástica, que me ajudou e me fez avançar bastante na vida. Esse relacionamento, embora tenha sido carregado de muitas emoções positivas, ao final dele me trouxe uma avaliação bem ruim referente ao ambiente que nós estávamos. Afinal de contas, dentro de todo o contexto do término do relacionamento, eu tive alguns reveses com relação aos meus outros relacionamentos que eram impactados pelo meu relacionamento ali, pessoal. Dentro dessa avaliação, dessa instituição, nós tivemos ali algumas pessoas, que, enfim, não lidaram muito bem com o término do meu relacionamento e, por sua vez, não teve a empatia, talvez, que eu gostaria naquele momento. Enfim, bola para frente. Eu fiquei muito tempo sem ir na instituição e, mais do que isso, era uma instituição religiosa. Eu realmente deixei muitas vezes de conversar com Deus porque eu tive essa situação com os homens que realmente eu dei esse significado, linkando a instituição com os homens e com o fato em si, e acabei me afastando de Deus. Eu tô te contando isso não porque eu quero te contar uma história triste, mas simplesmente porque é a minha experiência. Então eu fui atrás de alinhar a ciência com algo que de fato poderia mudar a minha vida. Maravilha, fui para um método. E esse método nós fizemos lá o ressignificar, com muita responsabilidade, com diversos profissionais, tanto psicólogos como também ali mentores nessa área de desenvolvimento pessoal. Fiz o ressignificar. Maravilhoso, tive uma experiência fantástica e hoje eu dei um novo significado para esse assunto. E quando eu falo de dar um novo significado, é poder literalmente bater nesse assunto e não sentir nenhuma dor. E então eu quero que você entenda que nós temos basicamente, dentro dessa reavaliação cognitiva, 3 princípios chaves. Primeiro, realismo adaptativo, que é quando nós buscamos interpretações mais realistas, ou melhor dizendo, interpretações mais adaptativas para a mesma situação desafiadora. Segundo, nós temos a interpretação emocional, que é basicamente quando as nossas emoções elas ditam ali aquela interpretação. E para isso depende muito do contexto e também do evento, tá? Das minhas experiências passadas. E terceiro, flexibilidade cognitiva. Afinal de contas, eu preciso ter uma capacidade de mudar a minha perspectiva frente ao mesmo evento. Então, essa reavaliação cognitiva, ela só acontece mediante, basicamente, esses 3 princípios. E como que ela funciona na prática, Gustavo? Ela funciona no processo, primeiro, de identificação do gatilho. Então, eu tenho um evento, eu entendo, eu reconheço que aquela situação ela traz pensamentos disfuncionais ou causam algum sofrimento, tá? Eu faço um questionamento. E esse questionamento é basicamente eu avaliar a validade desses pensamentos com base em evidências realistas.
poxa, faz sentido eu sentir tanta raiva frente a esse assunto? Sim, não. E aí por isso que eu falo do psicólogo, da importância do psicólogo. Aqui entra essa figura-chave, porque para alguns a mesma situação geraria uma resposta emocional, enquanto para outros outra resposta emocional. E então que vem o último passo, a substituição, ou seja, a troca dos pensamentos disfuncionais por pensamentos funcionais referente a isso. A ideia, no final das contas, é que você não sinta dor, que você não sinta sofrimento frente a essa situação, e sim que você dê um novo significado, e de preferência um significado de aprendizagem. Então, eu vou te dar aqui basicamente 3 principais motivos para você fazer reavaliações cognitivas quando você pegar uma situação que te causa sofrimento. Primeiro, você tem redução da ansiedade através da reavaliação das situações que te causam preocupação. Afinal de contas, a ansiedade aqui pra gente, e aí é um conceito mais meu, eu não vi em nenhum livro, é que a ansiedade ela é a presença de incertezas. Em segundo lugar, você tem o gerenciamento melhor do estresse, uma vez que você, de fato, reinterpreta aquela situação de desafio e começa a trazer pensamentos mais funcionais. E por último, você tem uma maior regulação emocional, porque afinal de contas, quando eu diminuo a intensidade daquela emoção, eu consigo equilibrar mais a minha resposta emocional frente àquela situação. Então esses são basicamente 3 benefícios diretos que você tem com a reavaliação cognitiva. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha te servido. Forte abraço e até a próxima. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.